Saravá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o orixá Xangô. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar um like, que nos ajuda muito também. Meu nome é Pai Jonathan de Oxalá, sou sacerdote do terreiro de Umbanda Aprendiz de Caboclo. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o orixá Xangô. Nós vamos começar pelo resumo do orixá, para falar um pouquinho sobre ele. E temos muitos pontos para fazer aqui e algumas observações também. Então vamos lá. Xangô é um orixá também guerreiro. Existem lendas que dizem que Xangô e Ogum eram, digamos, rivais. Eles tinham algumas brigas por territórios. Existem algumas lendas que contam que Xangô ele era o rei da cidade de Oió. Existem alguns relatos históricos que eu deixo aí como lição de casa para quem estiver assistindo o vídeo, que até mesmo colocam a família de Xangô, Alafim, Agodô, Dadá, todos têm algum vínculo histórico na cidade de Oió, como vivência mesmo, como pessoas que viveram em terra, viveram conosco nesse plano. Façam essa lição de casa, pesquisem sobre. Xangô é o orixá do raio, do fogo, do trovão. Vamos deixar bem claro que Xangô não é o orixá da pedreira. Ele não é orixá da pedreira, da pedra, não é. Xangô é o orixá do raio, do fogo, do trovão. Mas, Pai Jonathan, agora eu fiquei em dúvida, porque Xangô, sempre que chega no terreiro, fica batendo as mãos, fica assim, bate as mãos. Nome do caboclo de Xangô, pedra preta, falangeiro do caboclo, pedra branca. E o senhor está falando que ele não é o orixá da pedreira? Não, não é. No PDF tem ali explicadinho o porquê disso, mas eu vou tentar resumir para vocês. Existem lendas em que Xangô ele manipulava o fogo e o raio através de pedras que ele tinha, pedrinhas. Ele tinha um saquinho de pedras. A hora que ele batia aquelas pedras, igual a pedra de fogo, que se bate e faz a faísca. Algumas que ao bater faziam o estrondo de um raio, faziam o barulho de um raio ou faziam raios. Algumas faziam as faíscas e faziam fogo. Então, Xangô ele manipulava as pedras de fogo e as pedras de raio. Existe uma outra lenda em que ele estava no alto de uma montanha, no alto de uma pedreira, com uma dessas pedras, e ele estava sendo influenciado. É uma lenda de uma briga, né? Ele estava brigando com um outro ser, um outro deus, uma outra divindade, e ele viu aquela divindade sobre uma cidade, e ele jogou a sua pedra de fogo contra aquele ser. E nisso a sua pedra de fogo queimou toda a vila, e ele escutou os gritos daquelas pessoas que estavam queimando lá. Naquele momento, a lenda diz que Xangô foi engolido pela terra e ele acendeu-se como um orixá. Não por ter feito maldade, mas por ter entrado num momento com um fator da criação que fez com que ele entendesse o que é a sua existência. No momento ali, como que eu posso explicar para vocês? Ele conseguiu compreender a existência dele, o fator da criação dele assumiu e ele acabou ascendendo como orixá. Então, com essa analogia de que Xangô teve essas lendas, que ele envolveu-se com a pedra em si, nós temos aí agora os falangeiros de Xangô vindo no terreiro, dando-se o nome de pedra, então pedra preta, pedra branca ou outros. O elemento que Xangô tem, a arma de Xangô, não é a espada, não é o arco e flecha. O orixá ele tinha um machado de 2 gumes, machado com as 2 rabas, né? E ele manipulava aquela arma. E alguns caboclos hoje, alguns espíritos que trabalham na linha de Xangô, eles usam-se de machadinhas feitas de bambu com pedras representando os 2 gumes. Mas não as pedras representando que aquele caboclo de Xangô era mineiro.
ou era pedreiro, não. Já escutei pessoas me falando, os caboclos que trabalham para Oxóssi, eu vou falar de tudo isso quando eu falar de caboclo, tá? Eu só estou explicando um pouquinho sobre o elemento de Xangô, que não é a pedra, não é a pedreira. Então, o que acontece? Já escutei pessoas falando, se é caboclo de Oxóssi é índio, se é caboclo de Ogum é soldado romano, se é caboclo de Xangô é mineiro, é pedreiro, que fica com uma picareta ali. Não existe essa diferença, essa analogia. O que importa, aí eu vou falar no vídeo de caboclos, que são as características e os arquétipos de cada espírito. Mas, focando agora novamente no orixá. Então, por que se faz oferenda para Xangô aos pés ou no alto de uma pedreira? Por que Xangô tem uma proximidade com a pedreira? Pelo fato do brado de Xangô, o brado de guerra, a força de Xangô, ela se dava por isso. Há lendas que o castelo de Oió ficava sobre uma pedreira também. Então teve vários fatores que fazem com que Xangô tenha a pedreira como um local sagrado. Porque como que eu vou fazer uma oferenda para Xangô sendo que ele é o orixá do raio, do trovão e do fogo? Eu não tenho como ir num vulcão para fazer ali a oferenda para ele. Ou eu vou esperar chover, cair um raio e daí eu falo com ele. Entendeu? O elemento dele é um pouco diferente. Assim como para Yansan, acredito que eu acho que eu nem falei no vídeo, mas está no PDF, as entregas de Yansan se fazem no bambuzal. Mas qual que é o vínculo de Yansan com o bambuzal? É pelo vento, é pela ventania, é pelo barulho do bambu que espanta os eguns. Então, tudo tem uma certa analogia. Então, a pedreira é para quê? É o eco que se faz na pedreira, o brado do Xangô, é o chegar embaixo, caô Xangô, e aquele eco que se faz, o brado, a força dele. É por isso. Outras coisas eu vou falar no vídeo de caboclo daí, explicando principalmente o porquê de bater no peito e tudo mais, ok? Então, além de tudo isso, Xangô, ele é o advogado dos pobres, ele é a personificação da justiça na Umbanda. Existem outras religiões pela terra, muitas e muitas que têm uma divindade que representam esse ser mitológico do raio, do fogo, do trovão. Além de tudo isso, só um parênteses, ser mitológico, porque tem alguns mitos, algumas histórias de Zeus e outras divindades de outros panteões do mundo, mas as divindades elas têm algumas semelhanças apenas. O que acontece? Há algumas doutrinas que pelo fato de Xangô ser rei, pelo fato de Xangô ser o portador do raio, do fogo, do trovão, ele ser o orixá desses elementos, algumas doutrinas o colocam como o principal orixá no terreiro. Tanto que em Pernambuco tem alguns lugares que tem uma religião chamada de Xangô, é o batuque de Xangô. Então, de tão importante que é esse orixá para a religião, ele tem religiões com o próprio nome. E é importante frisar que há muitos terreiros que não levam tão em conta a manifestação de Xangô no terreiro pela presença muito forte de Ogum e de Oxóssi. A presença de Xangô acaba ficando um pouquinho de lado, mas ele é tão importante quanto todos os outros em um terreiro. Continuando com as informações, o fator da criação dele, então o fator da criação divina que o Logum deu a ele, o controle é da justiça. Xangô rege a justiça. O falar em justiça não quer dizer um tribunal, mas nós temos uma outra visão ali. Xangô é o carrasco, Xangô é o júri, Xangô é o juiz, é ele quem determina tudo. Então o que acontece? Existem algumas histórias e algumas informações que são passadas pelos espíritos para nós que dizem que quando você pede justiça para Xangô, antes de ele ver a sua ação, o seu pedido, antes de ele ver se você merece a justiça que ele vai lhe proporcionar, ele vai cobrar você. Você tem que ter o seu coração limpo. Existe na mitologia egípcia uma história que diz que você precisa colocar, eu acho que é da egípcia, desculpa se eu estiver errado, o seu coração em uma balança e do outro lado uma pena.
Seu coração não pode ser mais pesado que a pena. Eu acho que ela é egípcia, desculpa se eu estiver errado. Então, Xangô ele tem um pouquinho dessa analogia. Você precisa estar limpo, justo, antes. Depois ele faz a justiça que você está pedindo. Se ele decidir que aquilo é certo ou errado. Então, normalmente, quando você fala, alguma pessoa chega para, eu quero justiça, eu vou pedir, vou fazer um trabalho para Xangô para a justiça. Mas em toda a sua caminhada, você tem certeza que você não está errado nas suas coisas? Porque o campo de atuação de Xangô é nas injustiças. É ele que decide o que é certo ou errado. É ele que decide agir. Enquanto nós temos Ogum e Ansan que regem a lei, que cumprem a lei divina de Oxalá, nós temos Xangô que decide se o que foi cumprido não foi injusto. Que decide que os passos que você tomou, que você fez com uma pessoa ou não fez, se foram justos ou injustos. Ele sabe o seu karma, ele sabe a sua vida, ele decide se aquilo está certo ou não. Às vezes a ação pode estar errada, o motivo pode estar certo e Xangô decide pelo bem e não pelo mal. Xangô não pune, mas ele não ajuda. Tá? Há doutrinas que dizem que Xangô pune o mal, mas eu acredito que ele passa isso para outros, ou falangeiros, ou outros orixás tomarem as decisões. Ele só bate o martelo se aquilo é certo ou errado. Então, levem sempre isso muito em conta. Eu vou pedir justiça para Xangô porque o rapaz bateu no meu carro, não quer me pagar. Mas você está certo? Você tem certeza que você está certo. A hora que você pedir justiça para Xangô, ele não vai levar a sua palavra em conta. A hora que você pedir justiça para Xangô, ele vai sentir e ir atrás de toda a situação que aconteceu com você, que aconteceu com a outra pessoa. Se naquele dia você estava irritado, estava nervoso e não viu que passou um gato na frente e você freou e você foi o culpado do outro lhe bater. Então, o outro pode ter cometido o erro, mas o erro aconteceu porque você estava errado. Então, isso é importante levar em conta. Eu vejo muitas pessoas pedindo justiça a Xangô, em rede social, presencial, no terreiro, e eu sempre falo para as pessoas: quer pedir? Quer fazer um trabalho? Nós fazemos. Mas tenha consciência que se você estiver errado, a justiça cai sobre você. Então não é dizer que ele vai fazer mal para você ou ele vai lhe cobrar. Mas a hora que você pede a Xangô que ele haja perante você, que ele responda a uma situação, você tem que ter seu coração limpo e ter certeza que você está certo no que você está pedindo, para que você não seja colocado como réu. Entender? Não estou dizendo que não é mais para pedir ajuda para o Papai Xangô, não é isso. Eu sou um que sempre estou aqui pedindo auxílio para ele, que sempre interceda por nós. É importante só ter essa visão, tá bom? Continuando o nosso vídeo, nós temos então, agora, nós vamos falar sobre a oferenda de Xangô. Além de vários alimentos que podem ser dados para Xangô, porque Xangô, pelas lendas, ele era rei e ele sempre gostava de belos pratos. Então, quando se faz uma oferenda para Xangô, você tem que ter em mente que você está fazendo oferenda para um rei. Então, você faz o seu melhor possível, não que para os outros não se faça assim, né? Mas para Xangô são pratos enfeitados, são pratos bonitos. A principal oferenda dele se chama Amalá, tá? Existe, eu já falei em outro vídeo, no nosso curso de Umbanda sobre isso, que há outras casas, outras doutrinas que chamam todas as comidas do orixá de Amalá. Não está errado, cada casa segue sua doutrina, mas a palavra Amalá significa comida de Xangô. Ela é feita com quiabo cozido, junto com camarão, então é misturado, é ofertado às vezes numa gamela, às vezes colocado na moranga, com quiabos enfeitados em volta. É o Amalá. Tem outras coisas que podem ser colocadas também, mas é um resumo do prato. Esse é o prato, esse é o Amalá. Todos os outros são oferendas. Eu vou fazer uma oferenda para Oxalá. Vou fazer uma Amalá para Oxalá. Não, você vai fazer uma oferenda para Oxalá. Amalá é o nome da comida de Xangô. Não julgando as doutrinas, cada um segue a sua. Errado também não está de chamar de Amalá, porque a palavra significa mesmo a comida de santo, comida do orixá, comida ali. Então, errado não está. Mas é um nome específico de um alimento, assim como a xoxô, assim como a eboiá, assim como o molocu, tá bom? Além disso, a maioria das comidas de Xangô vai camarão.
a maioria das comidas dele. As frutas também que podem ser dadas, a principal fruta é o abacate. O abacate é a principal que se dá para Xangô. Quando nós falamos em sincretismo, Xangô tem vários sincretismos. Vários orixás, vários santos católicos podem ser sincretizados com ele. O mais comum que se encontra é São Jerônimo. Mais comum que se encontra nos terreiros, São Jerônimo, é a representação de um santo católico sentado sobre uma pedra com um leão do lado, escrevendo leis ali, Então, a associação é bem forte pelo fato do leão de São Jerônimo representar a justiça, representar a lei, e ele está escrevendo a lei ali. Mas há outras. Há São João Batista também, como o sincretismo de Xangô, tanto que São João Batista é sincretizado para a linha do Oriente também como mentor de cura. Nós vamos falar disso quando falarmos de linha do Oriente. A São Pedro, colocam também como São Pedro, por São Pedro ter sido o primeiro apóstolo, o guardião da igreja, quem fundou, quem colocou. Tem até aquela frase, desculpem se eu errar, porque não tenho tanto conhecimento católico, mas se eu não me engano, foi Pedro que colocou a pedra, né, no Vaticano, a pedra fundamental, digamos assim, e que ele falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Acho que foi essa frase. Então tem também esse contexto onde ele passou as primeiras, vamos dizer, regras, as leis, e ele cumpriu a justiça segundo a lei de Cristo, a nova doutrina que estava surgindo na época, que hoje é o nosso cristianismo, hoje é a Igreja Católica, né? Então existem algumas analogias ali de quem Xangô pode ser, mas são muitas que podem se ter, porque desde que o santo católico tenha tido alguma vivência com a justiça, vivência com as injustiças que ocorrem, decisões entre bem e o mal, decisões de tomar atitudes, tomar ações, ou até mesmo monarquia, esse santo consegue ter algum sincretismo com Xangô, tá bom? Então, só para vocês conseguirem ter uma ideia ali. Acho que é isso. O restante das informações no PDF. Esses vídeos eles são para serem mais enxutos. O curso também, ele não é um curso avançado, ele é um curso básico com informações simples ali de cada orixá. A gente não se aprofunda tanto que aqui eu não vou falar das qualidades do orixá, da cor, das guias, qual que é o elemento dele, as pedras, quais são as ervas, se é erva forte, erva fraca, qual que é os momentos do dia de gira, o horário que se fala com Xangô, qual que é a vela. Tudo isso a gente não está falando dos orixás. Tudo isso já são estudos mais aprofundados, ponto riscado, simbologia. Então, esses vídeos eles são para serem básicos, para passar um apanhado geral do que é a nossa religião. Em outros momentos a gente fala desses pontos mais aprofundados de cada orixá. Ou até mesmo os terreiros, né? Quer saber um pouco mais, conversa com seu sacerdote, com seu pai e mãe de santo. Pai, o senhor pode sentar comigo? Gostaria de saber um pouco mais de Xangô, o senhor pode me ensinar? E aí senta com seu pai de santo e pergunta: pai, qual que é a simbologia de Xangô? Qual que é o ponto riscado? Como que eu faço para acender uma vela para Xangô? Qual que é a cor de guia? O seu sacerdote ele vai ter essas informações. Eu vou agora cantar o nosso pontinho para Xangô. Então vamos cantar nosso ponto de Pai Xangô. Novamente a letra vai estar em cima, quem quiser acompanhar e aprender mais um ponto que usamos no terreiro. Saravá Xangô, se eu errei, aqui estou.